Então, boa tarde a todos. Mais uma segunda-feira que aqui nos encontramos para prosseguir com o estudo e a leitura do livro Nosso Lar. Nosso Lar foi uma obra psicografada por Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. É uma colónia espiritual que se encontra situada sob o Rio de Janeiro. Fazendo uma breve apresentação do capítulo passado, nós terminamos o estudo com o entendimento de André Luiz sobre a realização de um grande desejo através da vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. No capítulo de hoje, que é o 8º, Organização de Serviços, André recebe informações de Lísias sobre o funcionamento dos serviços na colónia e como eles são organizados. A cidade de Nosso Lar tem o formato de uma estrela de 6 pontas e no centro dessa estrela encontra-se a governadoria, que é também o centro administrativo. Em cada ponta da estrela localiza-se um ministério e cada ministério é orientado por 12 ministros. Então, analisando a nossa estrela, no topo encontra-se o Ministério da União Divina. Tem por objetivo conectar nosso lar com as estrelas superiores. Ou melhor, peço desculpa, com as esferas. O Ministério da Elevação, onde são feitas as orações coletivas e definidos os programas para a elevação espiritual dos habitantes da colónia. No 3º Ministério do Esclarecimento, responsável pelo acesso ou não aos arquivos das vidas passadas dos que habitam a colónia. O Ministério da Comunicação, como o próprio nome diz, é o responsável pelo intercâmbio com os que ainda estão encarnados. Foi exatamente nesse ministério que André Luiz ditou este livro para Chico Xavier. No Ministério 5, o do Auxílio, tem como função principal o acolhimento dos espíritos resgatados nas zonas inferiores, no umbral. O Ministério da Regeneração, entre outras tarefas, tem a função de preparar os espíritos que irão cumprir encarnações na Terra. Após estas explicações, André Luiz se mostra extremamente surpreso com a organização desses trabalhos e diz que nunca imaginou que, após a morte física, houvesse tão completa organização no mundo espiritual. Lísias então lhe diz que toda a manifestação de ordem do mundo material procede do plano superior. Com esta breve apresentação, vamos então iniciar a leitura do livro Nosso Lar. Então, na organização dos serviços, que é o capítulo 8, iremos, decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo umas íntimas conjecturas, esclareceu solicito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições de abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há, então, em nosso lar um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prossegui.
Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual, cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colónia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados, cada qual, por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes nos da união divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Reportando um pouco a Clarencio nos capítulos passados, Clarencio foi um espírito que resgatou o nosso André Luís do umbral a pedido de sua mãe. Só uma pequenina observação. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: "Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas, depois da morte do corpo físico." Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda a manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena, sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses extintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos, no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis, à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes estratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão e, aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. A essa altura atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colónia começaram um esforço, partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria e estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam
excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimento habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro assentou. Não faz muito. Comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Depois de uma pequena pesquisa, e já terminando a leitura deste capítulo, pesquisei no Livro dos Espíritos uma pergunta que é a seguinte: que é Deus? E a resposta é a mais simples e completa de todos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pela certa, pessoas que vêm frequentando o estudo e o dia-a-dia aqui no centro, para elas esta definição é-lhes inteiramente já familiar. Não haveria nenhuma probabilidade de nos sentirmos seguros sem alimentarmos a ideia de uma fonte criadora e imortal. Deus estabeleceu leis na sua casa que cuidam da harmonia e não se esqueceu nem do fraco nem do forte, e traçou o progresso através do trabalho como a única forma de ambos, o fraco e o forte, evoluírem moral e espiritualmente. Portanto, Deus não cria nem separa, todos somos iguais, todos crescemos e vamos evoluir para o mesmo fim. Podemos então deduzir daí que, se estamos sempre sob a influência dos espíritos, é justo pensar que os princípios da organização também nos sejam inspirados pelo alto. A Suprema Inteligência está constantemente ao nosso lado, sempre falando aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do nosso entendimento. Mas, infelizmente, ainda somos ou nos fazemos de surdos aos apelos de Deus e sofremos as consequências dessa nossa ignorância, tanto moral como, sobretudo, espiritual. Lísias fala com emoção dos abnegados esforços do governador, no sentido de conduzir a colónia dentro dos padrões de fidelidade, de princípios e objetivos. Diz que o governador estimula e fiscaliza que os trabalhadores exerçam o direito de férias, a fim de que não sejam verificados excessos nas atividades, e dá a ele próprio o seu testemunho, dizendo que está há 40 anos prestando serviços a nosso lar e que raramente vê o governador que está há 114 anos conduzindo os destinos da colónia Nosso Lar. E para terminar a minha apresentação, eu vou-vos deixar esta pergunta: esta é ou não uma grande prova de amor? Claro que sim, nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para aprimorarmos os nossos sentimentos, as nossas atitudes e os nossos valores. Muito obrigada pela vossa atenção.